Salmo 23, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, diferente de muitos animais da natureza, a ovelha é um dos seres mais indefesos e dependentes que existem. E não é à toa que Deus nos chama de ovelhas. Nós vamos entender o porquê que nós, como filhos de Deus, somos chamados de ovelhas. Em seu livro, seu clássico livro, um livro já antigo, chamado Nada Me Faltará, o autor e ex-pastor de ovelhas de fato, ele foi ex-pastor, um bom cristão chamado Philip Keller, ele explica que o comportamento deste animal é marcado por uma profunda insegurança. De fato, a ovelha ela é incapaz de se deitar e de descansar se não estiver se sentindo totalmente segura. Keller detalha que para uma ovelha repousar, 4 condições precisam ser atendidas simultaneamente pelo seu pastor. 4 condições. A primeira, a ovelha, ela precisa estar livre de todo o medo. Todo o medo. Ela não pode sentir medo naquele momento. Se houver um predador à espreita, se ela vê a sombra de um predador, ela já fica com medo e ela vai ficar em pé, ela não vai conseguir se deitar, e ela vai começar a se tremer de pânico, só de ver a sombra de algum animal que ela pense que é predador, então não pode ter medo. Segundo, ela precisa estar livre de atritos com outras ovelhas. Obrigado. Ela precisa estar livre de atritos com outras ovelhas, ou seja, se houver alguma tensão no rebanho, se uma ovelha brigar com a outra, as outras já ficam nervosas e não conseguem também descansar. Terceiro, ela precisa estar livre de pragas e insetos que atormentam as ovelhas. Por isso, se passa óleo nas feridas das ovelhas para que os mosquitos não atormentem e assim ela consiga dormir e descansar. E quarto, Keller diz que ela precisa estar livre da fome. Ela só come quando se sente segura. Ela só se sente segura se ela não estiver com fome. Então, é um bicho bastante complicado, né? O que Philip Keller nos ensina é que a ovelha, ela não consegue prover nenhuma dessas 4 condições por conta própria. Ela depende inteiramente do seu pastor para ter finalmente um descanso e para ter paz. Quando ela finalmente dobra suas patas e descansa nos pastos verdejantes, ela não está declarando que o seu mundo ao redor é seguro, mas ela está declarando que o seu pastor é fiel, o seu pastor está presente e o seu pastor está cuidando da vida dela. Davi, que é o autor deste salmo bem famoso,
ele conhecia este olhar de dependência. Antes de Davi ser rei, nós já sabemos a história, ele foi o pastor que lutou contra ursos e leões para garantir que as suas ovelhas pudessem ter pelo menos um pouco de paz. Essa história nós podemos ver lá em 1 Samuel. Por isso, quando Davi escreve este salmo em um momento de crise, ele não confia no seu exército. Davi não confia na segurança do seu castelo. Davi não confia nos seus carros de guerra. Quando Davi entra em crise, quando Davi se sente inseguro, ele declara que a sua confiança estava no seu pastor. Talvez Davi era a pessoa que mais poderia confiar na segurança física. Davi tinha tudo. Como eu já disse, tinha um exército, tinha um castelo, tinha muros. Os seus inimigos, quando atacavam, poucos eram os vitoriosos. Davi sempre vencia os seus inimigos. Então ele poderia confiar no seu próprio poder. Mas aqui é uma declaração de quem de fato é aquele que guardava a sua vida. Davi olha para o céu e faz uma declaração de dependência absoluta, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Neste salmo, nós somos convidados a entender que a nossa segurança não vem também de ausência de problemas, mas da presença daquele que cuida de nós, mesmo em meio aos problemas. Qual a segurança que você pode ter em Deus hoje? Nós vamos descobrir, então, através da exposição desse texto, quem de fato é o Deus que nos permite descansar em meio ao caos. O Salmo 23, ele é dividido em 4 cenas, em 4 cenários. Primeiro, ele fala sobre nos pastos. Então, ele separa aqui por regiões, por locais. Primeiro, versículo 13, ele fala sobre nos pastos. Versículo 4 fala sobre no vale da sombra da morte. Terceiro, versículo 5 fala sobre o aprisco. Então, aonde está no aprisco. E por fim, versículo 6, ele fala sobre a casa, na casa aonde ele pode então se encontrar. Primeiro então, nos pastos. Versículo 1 e 3 falam o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Davi abre esse salmo com uma afirmação de profunda intimidade. O Senhor é meu pastor. Ele utiliza aqui o nome de Deus, que é o nome Yahvé, Javé ou Yahvé, que é o Deus da aliança, e o associa à função de um pastor. Davi ele sabia exatamente como cuidar de ovelha, como eu já coloquei aqui. E como comenta o autor Philip Keller, a ovelha é um animal burro, é um animal que não consegue cuidar de si mesmo, é um animal que tem falta de inteligência, é um animal totalmente dependente. E ao declarar que nada me faltará, Davi, ele foca na provisão diária de Deus. No entanto, um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele destaca que ter falta de nada não significa ter tudo aquilo que nós queremos ter, mas tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Por isso, uma possível tradução para nada me faltará, como diz uma canção do Projeto Sola, que é de nada terei falta. Então, o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Se o Senhor é meu pastor, então eu já tenho tudo para a minha vida. Eu já tenho tudo que eu necessito. Eu já tenho o suficiente. Isso se alinha ao que Jesus ensinou lá em Mateus 6, 31 a 33, aonde Jesus diz para nós não andarmos ansiosos pelo que comer ou pelo que vestir. Por quê? Porque o nosso Pai conhece as nossas necessidades.
porque o nosso pastor conhece tudo aquilo que nós precisamos. O bom pastor realiza ações fundamentais para a saúde da ovelha. Ele faz repousar em pastos verdejantes, a guia por águas de descanso, e segundo a geografia de Israel, os rios daquela região, muitos deles poderiam ser impetuosos, ou seja, poderiam ser rápidos, ter torrentes. E a ovelha, ela só pode tomar um pouco de água se a água ela estiver mansa, se ela estiver calma. Porque se a água for muito forte, a ovelha, por ser um animal muito inteligente, é possível que ela caia neste rio, se afogue e seja levada para longe. O resultado, então, de Deus cuidar de nós é o refrigério da nossa alma. Nós temos refrigério da nossa alma, uma restauração que ecoa o convite de Cristo, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E é isso que Deus faz com as suas ovelhas. Deus alivia o coração delas. Ele nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome. Indica que a nossa santidade é uma evidência do cuidado de Deus, do caráter de Deus sobre nossas vidas. Primeiro, então, vimos sobre o primeiro cenário aqui é nos pastos. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do nosso Senhor. E segunda cena aqui, ele sai dos pastos e vai para o vale, aonde mostra que Deus nos protege. Nós temos a proteção do Senhor. Versículo 4 diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante que na NVI, que é a versão que eu estou lendo, nova versão internacional, ela diz, mesmo quando eu andar. Existem outras versões que dizem se eu andar. Mas essa versão NVI é interessante porque ele diz, olha, vai ter momentos que eu vou andar sim. Isso acontece. Terão momentos em nossas vidas que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Então não é se algum dia por acaso eu andar, é quando isso acontecer. Quando nós passarmos por um vale de trevas. Então o cenário muda de um pasto ensolarado para um vale da sombra da morte. Um vale de trevas e morte. No original, essa palavra significa uma escuridão totalmente profunda, sem um pingo de luz. É uma total escuridão. Imagina você passar por um vale estreito, onde você não enxerga absolutamente nada, nenhum palmo à sua frente. Essa é a ideia que Davi está colocando aqui. Para nós, este vale simboliza os momentos de crise, talvez uma doença, talvez uma perseguição. Pegou um bichinho bem aqui, ó. Um bichinho bem no óculos aqui. Talvez uma doença, talvez uma perseguição, talvez um luto. Note que Davi não diz que o pastor livra ele do vale. Não está dizendo, o Senhor vai me livrar da morte, o Senhor vai me livrar de passar por algum momento terrível, o Senhor nunca vai me deixar passar por alguma doença, passar por algum luto. Não. Ele diz, eu vou passar, mas quando eu passar, se eu colocar Deus como meu pastor, eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer mal algum. E é aqui que muda o cenário. Davi ele não está falando mais sobre ele, sobre Deus de maneira distante, mas ele muda a gramática para falar sobre tu, em que ele diz, tu estás comigo. O Senhor, ele traz a presença do Senhor, ele mostra que ele passou por essas coisas, ele passou pelo vale da sombra da morte,
diversas vezes, mas ele percebeu que o seu pastor estava do seu lado. Como diz o teólogo Charles Spurgeon, a presença de Deus no vale transforma a sombra da morte em apenas uma sombra, e uma sombra não pode ferir ninguém. Então ele traz apenas uma sombra, e uma sombra não pode ferir ninguém. Então por isso nós não precisamos temer. A segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença do nosso pastor. Davi destaca então que o bordão e o cajado o consolam. O cajado, ele tem uma ponta curva, ele serve principalmente para resgatar a ovelha, para puxar a ovelha de fendas, onde ela muitas vezes se prende em pequenos arbustos, e o cajado então serve para puxar esta ovelha para perto do seu pastor. Lá em Ezequiel 20, versículo 37, se você quiser conferir, tem uma ilustração sobre isso. E o bordão, ele é usado para a defesa contra feras e também para disciplinar a ovelha batendo na sua cabeça. Então, quando uma ovelha se tornava obediente, o seu pastor pegava então esse bordão e dava só um soquinho na cabeça da ovelha para que ela pudesse voltar. E assim as ovelhas aprendiam a se tornar obedientes. Isso nos ensina, meus irmãos, que a disciplina de Deus e a sua autoridade contra o mal são as fontes de conforto para nós, pois garantem que nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus presente. Então, segundo cenário, no vale, nós temos a proteção de Deus. Terceiro cenário, no aprisco, versículo 5, fala sobre o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus para nossas vidas. Versículo 5 diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse texto menciona também o preparo de uma mesa na presença dos adversários. Na prática dos pastores, o preparar a mesa referia-se a limpar um terreno elevado, um planalto de plantas venenosas e buracos de serpentes, antes as ovelhas puderem então chegar. Deus nos alimenta espiritualmente, mesmo quando estamos cercados por pressões, estamos cercados por oposições, estamos cercados por inimigos. Uma ideia reforçada está lá em Efésios 6, 10 a 11, e Efésios 6 inteiro, onde diz que nós recebemos a armadura de Deus para lutar contra todas as hostes, contra todos os inimigos. A ideia aqui é a mesma. Deus ele prepara esta mesa na frente dos inimigos, declarando a sua proteção, declarando que os seus filhos, as suas ovelhas estão protegidas pelo Senhor. A expressão também, unges a minha cabeça com óleo, descreve também um cuidado detalhista. Como eu já falei no início, o óleo ele era usado para curar a ferida das ovelhas. Para quando ela se machucasse, era passado então o óleo para que as moscas não infiltrassem ali naquela ferida e contaminassem as ovelhas, então morressem. E Davi está colocando aqui: o Senhor me unges com óleo. Alguns acham que a ideia aqui é que Deus está ungindo Davi como rei, mas na verdade a ideia de Davi é: Deus me cura, Deus cuida da minha vida, Deus me liberta dos inimigos, mas quando os inimigos me alcançam, o Senhor vem e me cura e me protege. Espiritualmente, isso representa principalmente a cura das nossas feridas emocionais. Infelizmente, nós vivemos
em um século onde as pessoas se preocupam muito mais com as suas feridas físicas, com o seu corpo, e se preocupam também com a psicologia, colocando como se a doença da mente fosse uma doença física, mas hoje pouco se fala sobre a doença espiritual. Pouco se fala sobre a saúde espiritual das pessoas. É algo que o mundo já descartou, já deixou de lado. E a igreja, muitas vezes, tem também deixado de lado. Se preocupam muito mais com o físico das pessoas, se preocupam mais com o psicológico das pessoas, mas não se preocupam com a vida espiritual. E por isso, diz que Deus nos cura espiritualmente. A unção do Espírito Santo também nos protege da corrupção do mundo, como diz 1 João 2:20. Davi conclui então esse terceiro ponto, dizendo que o seu cálice transborda. Na cultura bíblica, um cálice cheio até a borda era sinal de que um convidado era muito bem-vindo. Aquela ideia quando você vai na casa de uma pessoa, e eu gosto quando isso acontece com café, né? Talvez outros irmãos gostem de outra maneira, né? Mas quando a pessoa te serve um café, aí você está tomando um café, você nem terminou o café, e a pessoa está com a garrafa, toma mais um pouco, meu filho. Aí você, não, mas eu nem terminei. Não, mas toma mais um pouco. Eu gosto quando é assim, né? Apesar de que a gente come demais, muitas vezes, em locais assim. Mas o que isso demonstra? Demonstra que você é bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. Eu quero te receber bem. Toma um pouco mais de café, come mais uma bolacha, come mais isso, come mais aquilo. Agora, quando você vai para um lugar que não te oferecem absolutamente nada, o que isso é sinal? É sinal de que a pessoa já quer que você, vai embora. Você quer um cafezinho? Aí a pessoa serve um dedinho de café para você tomar e ir embora. Na cultura da Inglaterra, se um dia você for para lá, eu nunca fui para lá, mas se um dia você for para lá, na Inglaterra, quando te servirem chá, significa que você já precisa ir embora. Então a ideia é, você acabou o chá, tchau. Não tem mais conversa. A hora que você acaba o chá na Inglaterra, já se levanta e vai embora, já é cultural. Aqui é diferente. Aqui você toma um café, toma mais um pouco, e a conversa vai fluindo, e aí você, a hora que vê, já perdeu o seu horário dos próximos compromissos, porque a vida no Brasil é assim. Então a ideia que Davi está colocando é, o meu copo está sempre cheio. Por quê? Porque eu sou bem-vindo na casa de Deus. Porque eu sou bem-vindo no aprisco. Porque Deus me protege. Porque Deus está comigo e Deus gosta da presença dos seus filhos. Deus gosta da presença das suas ovelhas. Deus não nos dá apenas o mínimo para sobreviver. Deus dá muito mais. Jesus diz, olha, vocês já deveriam ficar contentes só de ter roupa, só de ter alimento, só de ter um teto para você dormir. Já deveriam ficar contentes com isso. Mas Deus nos dá muito mais do que apenas um teto. Deus dá muito mais do que apenas uma comida para saciar um pouquinho da nossa fome. Nos dá alimento, muito mais do que aquilo que nós necessitamos. É a graça que excede o nosso pecado, que excede as nossas carências. Quarto e último ponto, o último local aqui é na casa, na habitação de Deus. Versículo 6 termina dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O encerramento deste salmo, ele foca na bondade e na misericórdia divina. No hebraico, a palavra seguirão, que é radaf, ela significa perseguir. Então, a ideia é, enquanto o inimigo nos persegue para destruir, a bondade
de Deus nos persegue para abençoar todos os dias da nossa vida. A ideia é, enquanto você tenta fugir de Deus, a bondade de Deus está constantemente atrás de você para te abençoar, para te livrar, para cuidar da sua vida. Muitas vezes a gente não percebe isso. Muitas vezes nós não percebemos quantos acidentes Deus nos protege. Ainda mais, desculpe dizer, né, se você faz parte desse também, mas ainda mais em uma cidade onde, aqui, na verdade, não só cidade, mas eu creio que no Piauí, quase todo, talvez todo, que o povo anda que nem doido, de moto para cima e para baixo, não respeita a sinalização alguma. Quanto que Deus nos protege mesmo. Deus cuida de nós, a bondade de Deus está atrás de nós todos os dias, nos perseguindo. É assim a bondade do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos. Às vezes a gente o tempo todo está falando assim, porque os meus inimigos me perseguem, porque tem gente falando mal de mim, porque estão falando... E às vezes não é nada, às vezes não tem nada disso, mas a gente tem, muitas vezes, essa síndrome do pânico, essa ideia de achar que as pessoas estão nos perseguindo, falando mal de nós. Mas a realidade, meus irmãos, é que o que nos persegue todos os dias é a bondade do Senhor. O que nos persegue é a graça e a misericórdia de Deus, e uma graça que nós não merecemos. Por isso que a jornada, então, desta ovelha termina não mais no vale, não termina mais no vale da sombra da morte, não termina mais no aprisco. A jornada dessa ovelha termina na própria casa de Deus. Termina com uma promessa de eternidade: habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele está apontando provavelmente aqui para o tabernáculo, para o templo que ainda seria construído. Ele está olhando para o tabernáculo antigo, olhando para o templo em que ainda seria construído, mas ao mesmo tempo Davi não está só colocando uma presença física dele no templo, que ele não teria, mas os seus filhos teriam. Salomão construiu esse templo, mas Davi, ele está olhando para a presença eterna de Deus, na casa de Deus, no céu. Ele tem essa esperança e se conecta com a promessa de Jesus, lá em João 14, versículo 2, onde Jesus afirma que na casa de seu Pai há muitas moradas e que Deus vai preparar um lugar para nós. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é que os vales da sombra da morte, é que o aprisco, é que qualquer ambiente hostil vão se acabar. E um dia nós estaremos na casa do Senhor, todos os dias, de eternidade a eternidade. Podemos resumir o Salmo 23 com a seguinte ideia: o nosso pastor é suficiente, protetor, cuidadoso e nos dará uma habitação eterna. Nosso pastor é suficiente, protetor, cuidadoso e nos dará uma habitação eterna. A gente leu no começo do culto Ezequiel 34, de 11 a 16, se você quiser ler depois com calma. Mas perceba que nesse texto mostra que Deus escolheu ser o nosso pastor. Deus escolheu ser o nosso pastor. Ele diz: eu que vou cuidar das minhas ovelhas, eu que vou cuidar do meu povo. Deus não cuida do seu povo por obrigação, Ele cuida por escolha. Ele quer cuidar de nós. Portanto, nós podemos fazer aqui 4 aplicações para nossas vidas para encerrarmos. Primeiro, creia que Deus é suficiente. Deus é suficiente. Entregue suas preocupações a Deus, pois Deus sempre supre aquilo que é
necessário. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Creia que Deus é suficiente. Segundo, creia que Deus é a nossa proteção. Não tema as crises. A presença de Deus no vale é real e suficiente. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus é a nossa proteção. Terceiro, Deus cuida de nós. Devemos deixar nosso pastor ungir as nossas feridas espirituais e aceitar o cálice da sua graça. Salmo 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cura das suas feridas. Só Deus pode curar o problema da nossa alma. Só Deus pode curar a nossa vida espiritual através de Cristo Jesus. E quarta e última aplicação, creia que Deus é a nossa habitação. Viva com a perspectiva da eternidade, sabendo que este mundo não é o seu lar final, que o vale da sombra da morte não é eterno, ele passará, que a nossa vida logo se passa, mas se você crê em Cristo, você viverá eternamente com Deus no céu. Hebreus 13:14 diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, aquela que é eterna, que é o céu. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado pela promessa que nós temos em Cristo Jesus, de que o Senhor é suficiente, é a nossa proteção, cuida de nós e é a nossa habitação. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti, nos ajude a sermos ovelhas deste bom pastor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor cuide de nossas vidas, nos ajude a confiar na proteção do Senhor, nos ajude a entender que somos totalmente dependentes de Ti, que nós não conseguimos nem acordar por conta própria, precisamos do Senhor. Nós não conseguimos nos salvar por conta própria. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça do Senhor, é pelo sangue derramado de Cristo Jesus, é pela fé em Cristo Jesus. Nós também somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes, ó Deus, de Ti, para viver a nossa vida, mas percebemos que a bondade nos persegue todos os dias. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a reconhecer isso. Reconhecer que não podemos cuidar de nós mesmos, mas necessitamos totalmente e unicamente da graça do Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar e a ter Cristo Jesus como nosso supremo pastor, como aquele que cuida das nossas almas. Ó Pai, restaura a nossa vida para que possamos confiar totalmente em Ti, o nosso bom pastor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.